irmãos para abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso 10. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, é o texto da nossa meditação nessa noite. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Tiago 4, de 1 a 10, nos diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Vamos orar? Senhor, diante da Tua palavra nesse instante, nós nos colocamos, suplicando o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que lemos. Não permita, ó Deus, que qualquer coisa seja dita aqui que não venha do Senhor, mas que a Tua palavra possa ser pregada com fidelidade, para que possa, assim, ó Deus, transformar a nossa mente, o nosso caráter e nos moldar segundo o caráter de Cristo. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em tempos bastante difíceis no nosso cotidiano e na nossa situação social. E nós vemos que a cada dia e a cada momento que se passa, os homens são cada vez mais egoístas, os homens são cada vez mais donos de si mesmos e senhores da sua própria vontade. É fato que essa não é uma realidade nova. Esse é o problema do homem desde que ele decidiu agir segundo a sua própria vontade lá no Éden, quando Deus disse para ele que havia determinada coisa que ele não poderia fazer, e ele fez. Por causa da desobediência de Adão, então, o pecado veio ao mundo e, junto com ele, o homem deixou de ser alguém que era totalmente submisso à vontade de Deus e passou a agir de acordo com seus próprios interesses e com a sua própria vontade. E isso, obviamente, tem acompanhado a história da humanidade pelos séculos. E os nossos dias não são diferentes desses dias. Nós vemos que, a cada momento que se passa, as pessoas são mais egoístas, são mais individualistas, são mais donas de si mesmos e da sua própria vontade, de modo que, à medida que vão caminhando e vão tomando suas decisões, se afastam cada vez mais e mais da vontade de Deus e daquilo que Deus determinou para cada um de nós e para cada uma dessas pessoas. Nós vemos que as exigências do nosso ego, elas são cada vez maiores. E nós precisamos agir ou viver de acordo com aquilo que nós queremos, que nós entendemos e que nós consideramos, de fato, razoável para nós e até para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós somos tão egoístas que nós dizemos sem problema nenhum que nós sabemos o que é melhor para o outro. E nós sabemos o que é melhor para nós.
E ainda que Deus diga que isso ou aquilo não seja conveniente, se nós entendemos que é conveniente, nós nos aventuramos a realizar tal coisa. Porque, afinal de contas, nós temos condições de avaliar a nossa própria vida e aquilo que nós pretendemos dela. Portanto, quando nós olhamos para essa realidade da vida e olhamos para o texto da carta de Tiago, que fala sobre essa realidade da vida, nós vemos que o prazer do homem, na maioria das vezes, ele é mais importante do que a vontade de Deus para o homem. Nós vemos que, diante das nossas próprias realidades, diante das nossas próprias escolhas, muitas vezes nós ignoramos qual seja a vontade de Deus para nós, mas buscamos fazer aquilo que nos interessa, aquilo que nos agrada, aquilo que nos é caro. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que, de fato, essa é só uma demonstração do quanto nós somos egoístas, do quanto nós somos capazes ou pensamos ser capazes de reger e conduzir a nossa própria vida. E olhando para o texto que lemos, dividindo esse texto aqui em 3 blocos, olhando para o primeiro bloco com os 3 primeiros versos, nós vemos que Tiago vai falar exatamente a respeito dessa realidade do homem. Ele pergunta no verso 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? E ele mesmo responde, de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde, senão da sua própria vontade de reger a sua vida como você bem entende ou como você bem gostaria que ela se conduzisse? De onde vêm os conflitos, senão da vontade que eu tenho de que as coisas sejam da forma como eu quero, da forma como eu entendo, e muitas vezes eu não considero sequer a vontade do outro, e muito menos ainda a vontade de Deus para a minha vida? E Tiago pergunta, de onde então procedem todas essas contendas e todas essas guerras que há entre vós? Dos prazeres que militam na vossa carne, da sua própria vontade, do seu próprio interesse de reger a sua vida. E ele usa expressões muito interessantes que vão definir bem esse bloco. Ele fala sobre guerras, ele fala sobre contendas, ele fala sobre cobiça, ele fala sobre assassinato, sobre inveja. São essas as expressões que saltam aos nossos olhos quando nós olhamos para os 3 primeiros versos desse capítulo de Tiago. De onde procedem as guerras, as contendas, de onde procede a cobiça que vocês têm, de onde procede a inveja, de onde procede a sua forma egoísta de se relacionar com as pessoas, de onde procede a sua forma egoísta de se relacionar com Deus. E por causa disso, muitas vezes nós fazemos de Deus, ou queremos fazer de Deus, um servo nosso. Alguém que está à nossa disposição para que, ao nosso comando, haja e mude a situação da forma como nós gostaríamos ou entendemos que a situação deve ser transformada. Todas essas circunstâncias, então, que nós vemos saltando desses primeiros versos do capítulo 4 de Tiago, estão em desacordo com o princípio bíblico que é apresentado no Salmo 133. Tiago fala aqui, de onde procedem as guerras e contendas e as divisões que existem no meio de vocês? E o Salmo 133 vai dizer o seguinte, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. Então nós vemos um contraste muito grande do que a palavra de Deus nos mostra a respeito dos nossos relacionamentos, comparando com um diagnóstico que Tiago faz dos crentes do seu tempo, para os quais ele está escrevendo essa carta. E ele fala, lá no Salmo nós lemos que é bom e agradável que os irmãos vivam unidos, mas vocês vivem em guerras, vocês vivem em contendas, e isso porque vocês são egoístas. Isso porque vocês querem que prevaleça a sua vontade e a sua forma de ver e de entender a Bíblia. Mas nós somos egoístas, sim. E a nossa disposição de vivermos unidos passa pelo nosso personalismo, pela nossa vontade de termos o controle de todas as coisas. Os meus relacionamentos são perfeitos, enquanto eles se processam da forma como eu entendo que seja melhor.
Quando há algum tipo de desacordo, então, e que a vontade do outro começa a sobressair, então nós começamos a ter algum tipo de problema, porque agora as coisas já não estão mais do meu jeito, mas nós precisamos chegar num acordo, porque eu quero de um jeito, o outro quer do outro, e nesse impasse não dá para ficar. Mas nem sempre as coisas vão ficar do jeito que nós queremos. Nem sempre os nossos relacionamentos eles vão se processar da forma como nós gostaríamos que fosse. E nós precisamos, em algum momento desse relacionamento, abrir mão. E esses relacionamentos, meus irmãos, os relacionamentos que eu menciono aqui são os relacionamentos em todas as esferas da nossa vida. São os nossos relacionamentos familiares, são os nossos relacionamentos com os amigos, são os nossos relacionamentos de trabalho, são os nossos relacionamentos conjugais. Em todas as esferas de relacionamento que nós vivemos, nós encontramos essas realidades muito presentes. Se na minha família todo mundo age do jeito que me interessa, eu não tenho atrito com ninguém dentro de casa. Mas à medida que as pessoas começam a fazer as coisas da sua própria forma, eu já não quero mais que as coisas sejam daquele jeito, então os atritos vão acontecer. No trabalho é a mesma coisa. Se você tem no trabalho uma equipe com a qual você tem que dividir o espaço de trabalho e as pessoas trabalham da forma como você acha que elas devem trabalhar, você não tem problema com ninguém ali. Mas à medida que talvez você tenha que se adequar à forma de trabalho de alguém desse grupo com o qual você trabalha, e essa não é a forma como você gostaria de trabalhar, começam a surgir os conflitos, começam a surgir os atritos. Nós temos muita dificuldade de abrir mão de nós mesmos. E nós temos dificuldade de fazer isso em prol das outras pessoas e em favor da unidade no corpo de Cristo, pensando na nossa realidade como crentes e como servos do Senhor Jesus. Não é interessante para nós fazermos isso, porque dessa forma nós vamos ter que nos adequar a outras realidades diferentes da nossa vontade. Mas nós somos membros de um mesmo corpo. E porque somos membros de um mesmo corpo, sendo que esse corpo é um corpo que é dirigido pela cabeça que é Cristo, nós estamos totalmente submetidos à vontade dessa cabeça, que é quem governa todo o corpo. E a palavra de Deus usa esse exemplo e essa figura do corpo para ilustrar justamente essa realidade. Somos membros uns dos outros. E como membros uns dos outros, não há alternativa para nós a não ser vivermos em unidade. Um corpo onde cada um dos seus membros tem uma vontade específica e quer agir da forma como ele bem entende, não funciona. Esse corpo sequer existe. Esse corpo sequer existe. Mas além de sermos membros de um mesmo corpo e termos que trabalhar todos em favor uns dos outros, isso se torna muito mais sério, a nossa responsabilidade se torna muito maior, porque nós não temos apenas que trabalhar uns em favor dos outros, mas nós temos que trabalhar submetidos à vontade que não é nossa, mas de quem governa o corpo. É Cristo que é a cabeça desse corpo. É Cristo quem governa esse corpo. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos a nossa responsabilidade diante dessa realidade, fica muito evidente para nós que, de fato, em muitas das situações que nós experimentamos, nós vamos ter de ceder, nós vamos ter de abrir mão de nós mesmos. Quando Jesus nos chama para segui-lo, ele usa uma expressão muito interessante, ele diz: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, e então me siga. O que Jesus está dizendo é que quando nós estamos dispostos a segui-lo, nós nos dispomos a fazer exatamente aquilo que ele requer de nós, como sendo ele o Senhor das nossas vidas. E ele diz então, negue-se a si mesmo, deixe as suas vontades para trás, deixe o seu personalismo para trás, deixe os seus interesses para trás, se desvincule de todas essas coisas e então
me segue. Porque à medida que nós abrimos mão de nós mesmos e passamos a seguir a Cristo, nós vamos caminhar pelo caminho pelo qual Ele mesmo nos conduz. Nós vamos fazer exatamente aquilo que Ele, como Senhor, exige de nós, sendo nós seus servos. E não há espaço para o nosso egoísmo, não há espaço para a nossa vontade própria, porque nós agora fomos chamados para fazermos a vontade de Deus, segundo a ordem que Ele mesmo nos dá através da sua palavra. Foi assim que Jesus chamou os seus discípulos. Foi dessa forma que Jesus se dirigiu àquelas pessoas que, de alguma forma, demonstravam o interesse de segui-lo. E nós vemos nas Escrituras exemplos de formas diversas daqueles que se dispuseram a seguir a Cristo, mas daqueles que, de alguma forma, preferiram atender a si mesmos. O exemplo de Mateus, por exemplo, que era coletor de impostos, e o texto vai nos dizer que Jesus caminhando ali pela praia, viu Mateus assentado na coletoria e disse: "Você aí, vem aqui e me segue." Mateus largou tudo que ele estava fazendo e foi atrás de Jesus. E fez isso de uma forma satisfeita, de uma forma alegre, porque isso é demonstrado na sequência do texto, quando nós vemos que Mateus, por causa da alegria que o contagiava por ter sido chamado pelo Mestre, oferece um banquete aos seus amigos para comemorar aquela situação que ele estava vivendo. Ele estava feliz com aquilo. Jesus havia chamado para segui-lo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o exemplo do chamado jovem rico, que procura Jesus para saber o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E depois de mostrar a Jesus que ele era extremamente zeloso da religião e no cuidado da lei, Jesus vai dizer para ele: "Mas falta uma coisa. Abra mão de tudo aquilo que você tem, daquilo onde o seu coração está posto, e vem comigo." E o texto vai dizer que o jovem saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Era ali que o coração dele estava seguro. E ele não quis abrir mão disso para seguir a Cristo. Ele preferiu fazer a sua própria vontade. E sempre que eu cito este exemplo ou essa referência da Escritura, eu gosto de lembrar que nós não sabemos o que foi feito desse jovem depois disso. O que nós sabemos é que naquele momento ele preferiu seguir a si mesmo e abriu mão de caminhar com Cristo. Por isso, quando nós continuamos lendo o texto e olhamos para o final do verso 2, ou o verso 2 de uma forma geral, nós vemos Tiago dizendo: "Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres." Até aquilo que nós pedimos a Deus, nós pedimos de uma forma egoísta, pensando no benefício ou no prazer que aquilo vai nos proporcionar. E Tiago está dizendo: olha, vocês não têm nada porque vocês não pedem, e quando vocês pedem, vocês não recebem, porque vocês pedem da forma errada. O que Tiago está dizendo e tentando nos mostrar é que nós devemos submeter a nossa vontade à vontade de Deus em tudo. Não é sem motivo que, quando nós terminamos as nossas orações, nós mencionamos que nós estamos orando em nome de Jesus. Não é sem motivo que, quando nós nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos como alguém que, apesar de apresentar a Deus os nossos anseios, nós estamos submetendo a resposta que nós vamos receber à vontade de Deus. Nós oramos a Deus pedindo para que Ele nos cure ou cure alguém de uma determinada enfermidade. Mas quando nós pedimos isso, e esse é um pedido legítimo, nós precisamos entender que pode ser que Deus não cure. E eu lembro muito do reverendo Rodrigo, quando ele falava sobre isso, quando ele ia orar por alguém enfermo, e as pessoas às vezes até se assustavam com a oração que ele fazia. Ele dizia: "Senhor, nós oramos para que o Senhor cure o fulano, mas se ele morrer, que ele morra crente." Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E pessoas ficam enfermas e morrem.
E às vezes pessoas morrem sem ficar enfermas. E é legítimo, meus irmãos, nós oramos para que Deus cure aquelas pessoas que nos são caras. Mas nós precisamos submeter isso à vontade de Deus, porque pode ser que Ele não cure. Mas por causa disso nós precisamos pensar nessa oração dessa forma. Nós gostaríamos que o Senhor curasse, mas se o Senhor for levar, que essa pessoa assuma um compromisso com o Senhor antes de partir. Porque isso será infinitamente melhor. Infinitamente melhor. É por isso que Tiago nos alerta a respeito dessas coisas. E é por isso que ele diz no verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Muitas vezes nós oramos de uma forma extremamente egoísta, buscando tão somente aquilo que nós esperamos obter. E muitas vezes nós sequer submetemos os nossos pedidos à vontade de Deus. E muitas vezes Deus vai nos responder de uma forma diversa daquela que nós gostaríamos que Ele respondesse. Mas quando nós submetemos os nossos pedidos, as nossas vontades à vontade de Deus, ainda que a resposta de Deus seja diferente daquela que nós esperamos, nós não vamos ficar frustrados, porque nós sabemos que Deus fez exatamente aquilo que Ele queria. E a vontade de Deus, ela é sempre, sempre muito melhor do que qualquer coisa que nós possamos pensar para nós mesmos. É Deus quem sabe do que nós precisamos e é Deus quem nos sustenta em tudo. Por isso, nós precisamos entender que a nossa vontade deve ser sempre submetida à vontade dEle. Mas quando nós olhamos para os versos seguintes, verso 4 até o verso 6, nós vemos que Tiago vai apresentar uma situação que demonstra a infidelidade que muitas vezes nós temos diante de Deus. Deus não tolera uma fidelidade dividida. Deus não aceita um serviço pela metade. Deus, quando nos chama para sermos seus servos, Ele nos quer por inteiro. Não é possível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos aquilo que nos interessa. Não há como sermos amigos do mundo e sermos também amigos de Deus. Se somos amigos do mundo, nós nos constituímos como inimigos de Deus. É isso que o verso 4 nos diz. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não há como nós sermos amigos do mundo e sermos também amigos de Deus, porque essas coisas não se comunicam. Porque quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós passamos a fazer exatamente tudo aquilo que Deus diz para nós não fazermos. Quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós não temos como servir a Deus. Porque quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós fazemos isso para alimentar os nossos próprios desejos. E à medida que nós alimentamos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, nós nos afastamos de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que quando nós queremos servir a Deus, nós precisamos mortificar a nossa carne. E nós fazemos isso à medida que nós vamos buscando viver uma vida de santidade, buscando a orientação de Deus através da sua palavra, buscando a orientação de Deus através das nossas orações, buscando entender aquilo que Deus requer de nós. E à medida que nós vivemos uma vida de santidade, não há espaço para alimentarmos os nossos próprios desejos. Portanto, não há como sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Se nos fazemos amigos do mundo, nós nos constituímos como inimigos de Deus. Não é sem motivo que Tiago vai afirmar no verso 7 que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Esse é o princípio que nós encontramos nas palavras do sábio Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, e no capítulo 16 ele vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Nós precisamos uma vida de humildade. Nós precisamos reconhecer que nós somos servos
E como servos, nós não temos autonomia sobre a nossa vida para fazermos aquilo que nós entendemos que seja razoável, interessante ou que nos faça satisfeitos. O apóstolo Paulo, quando está instruindo o jovem pastor Timóteo, na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele afirma o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Nós precisamos, irmãos, viver de forma branda. Nós precisamos viver de forma mansa, buscando sempre olhar para o que a palavra de Deus exige de nós como servos dele, para que, pela instrução da palavra de Deus, nós possamos sempre ser trazidos à sensatez, de modo que, dessa forma, nós não cumpramos a nossa própria vontade, mas estejamos aptos, dispostos a fazer a vontade de Deus. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos escravos de Cristo. E por isso nós devemos buscar viver de uma forma piedosa, pura, para que a vontade de Deus seja evidenciada em nós. Essa é a expressão que nós encontramos na Escritura para tratar do relacionamento nosso com Jesus. Nós somos comprados por preço, e um preço alto, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. E por causa desse sangue, nós fomos libertos do cativeiro do pecado, da escravidão do pecado. Mas a partir de então, nós nos tornamos agora escravos de Cristo. E é porque somos escravos de Cristo que não há como vivermos de acordo com nossa própria concepção da vida, mas precisamos viver de modo a cumprirmos a vontade de Deus em Cristo para as nossas vidas. Não podemos imaginar que há em nós qualquer autonomia para fazermos aquilo que entendemos ser o mais interessante para nós. Mas quando continuamos lendo o texto, vendo os últimos versos desse texto que lemos, do verso 7 até o verso 10, nós vemos que aqui Tiago vai falar a respeito da pureza, em contraste com com estas informações a respeito da nossa impiedade. E ele vai falar dessa pureza, que deve ser uma pureza de forma piedosa, quando nós, olhando para a nossa condição, entendendo quem nós somos e quantas vezes nós temos nos disposto para afrontar a Deus, nós devemos retornar ao padrão que o próprio Deus estabeleceu para que nós vivêssemos segundo a sua vontade. E olhando para esses versos, nós vemos que é necessário reconhecermos a nossa submissão à vontade de Deus. E esses versos nos apresentam uma série de imperativos. Quando nós olhamos para os versos 7 e 8, nós vemos Tiago falando que nós devemos nos sujeitar a Deus, que nós devemos nos achegar a Deus, que nós, pecadores que somos, devemos purificar as mãos, limpar o coração e resistir às ciladas do diabo. Essa é a postura que se espera daquele que teve a sua vida transformada, daquele que teve a sua vida regenerada e agora tem um Senhor da sua vida que não é Ele mesmo. Porque o Senhor das nossas vidas agora, uma vez que nós somos transformados pela mensagem do Evangelho, é Cristo. E porque Cristo é o Senhor das nossas vidas, não há outra alternativa para nós. Precisamos viver segundo a vontade dEle. Por isso, Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, purificai as mãos, limpai o coração, resisti ao diabo. Vocês têm um Senhor que é puro, que é santo e que exige que vocês sejam puros,
que vocês sejam santos. Não pela nossa própria condição de sermos puros ou de nos tornarmos puros, porque fomos purificados em Cristo. Não pela nossa própria condição de sermos santos, porque a nossa santificação depende de uma devoção genuína à vontade de Deus em Cristo. Nós fomos santificados pela santidade de Cristo. Nós fomos purificados pela pureza do sangue de Cristo. Nós fomos justificados pela justiça que Cristo executou na cruz, ou pela justiça de Deus que Cristo recebeu no nosso lugar na cruz. Por isso nós somos justificados, por isso nós somos santificados, por isso nós temos condição de nos achegarmos a Deus, de nos dirigirmos a Deus, não por nós, mas por causa de Cristo, que é quem intercede por nós. Não porque há em nós alguma condição ou possibilidade de nos apresentarmos a Deus ou requerermos de Deus alguma coisa, mas porque, pelos méritos do que Cristo fez em nosso favor, nós temos a possibilidade agora de, em nome dele, nos apresentarmos diante de Deus, entendendo a nossa condição e entendendo que Deus é Senhor de nossas vidas. Esses imperativos que nós encontramos nos versos 7 e 8, eles nos mostram qual o tipo de postura que deve ser evidenciada na vida daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, daqueles que se tornaram servos de Deus. Uma postura que demonstra pureza. Mas há outros além desses, que são expostos nos versos 9 e 10. E Tiago vai dizer aqui, afligi-vos, afligi-vos, lamentai, chorai. E ele continua, converta-se o vosso pranto, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E mais uma vez ele vai nos dar uma ordem aqui dizendo humilhai-vos, e humilhai-vos na presença do Senhor. Quando nós entendemos a realidade da nossa vida, quando nós entendemos aquilo que nós nos tornamos por causa do pecado, quando nós entendemos aquilo que nós nos tornamos por causa do que Cristo fez em nós, não há outra alternativa a não ser, reconhecendo o nosso pecado, nós lamentarmos, nós chorarmos, nós nos humilharmos na presença desse Deus que é santo. Fazendo isso, meus irmãos, nós vamos entender que, de fato, não há espaço na nossa vida para qualquer sentimento que seja egoísta. Não há espaço na nossa vida para que nós sejamos arrogantes. Não há espaço na nossa vida para que nós olhemos para as pessoas de cima para baixo, pensando que nós somos alguma coisa, pensando que nós somos melhores do que alguém. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos nós afrontamos a santidade de Deus. Todos nós nos tornamos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós, a uma, nos tornamos inúteis na presença de Deus. É isso que nos nivela. O pecado que há em nós. E se nós nos diferenciamos de alguém, nós nos diferenciamos por causa do que Cristo fez em nós e nos tornou santos por causa da santidade dele. Mas nós continuamos nivelados da mesma forma. Porque aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro foram santificados da mesma forma. Portanto, não há quem seja mais ou menos santo. E quando nós fomos santificados por Cristo, quando nós fomos resgatados por Ele na cruz, nós não podemos fazer como o fariseu que orava em pé na sinagoga, dizendo, Senhor, graças a Deus, porque eu não sou como esse pecador aí. Pelo contrário, a nossa disposição deve ser de humildade, inclusive em relação àquele que ainda não se comprometeu com Cristo. Porque isso vai nos motivar a pregarmos a mesma palavra que nos alcançou para que ele seja alcançado também. Porque nós entendemos que aquele que vive uma vida longe da vontade de Deus, porque não conhece a palavra de Deus, o seu fim é o inferno. E nós não podemos permitir que as pessoas passem por nós sem ouvir essa mensagem. Nós não podemos conceber a ideia de há pessoas que convivem conosco, para as quais nós não pregamos o Evangelho.
Nós não podemos pensar que há em nós alguma condição de definirmos quem é e quem não é um bom ouvinte da mensagem que nós temos para pregar. Porque a ordem que nós recebemos do Senhor Jesus é de que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. Portanto, não há como nós olharmos para alguém e dizermos, não, essa pessoa não é digna de ouvir o Evangelho. É alguém que não vai dar ouvidos. É alguém que está perdido nos seus delitos e nos seus pecados. Mas quando nós pensamos assim, nós nos esquecemos que em um determinado momento da nossa vida nós éramos essa mesma pessoa. E alguém, pela misericórdia de Deus, nos anunciou a mensagem do Evangelho. E pela ação do Espírito Santo, nós tivemos as nossas vidas transformadas. Portanto, como alguém que conhece a mensagem da verdade que pode livrar o homem do inferno, não resta outra alternativa para nós, a não ser pregarmos essa mensagem para todo mundo. Ainda que na nossa concepção de humanidade, nós façamos a avaliação daqueles que vão nos ouvir, pensando que um é mais importante que o outro, ou que alguém vai dar mais ouvidos à palavra de Deus do que outra pessoa. Porque quem vai agir na vida das pessoas que ouvem a palavra que nós pregamos é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem decide. É Ele quem trabalha no coração dessas pessoas para que, ao ouvir essa mensagem, possam ter os seus olhos abertos e, entendendo a sua condição de pecador, se arrependam dos seus pecados. Portanto, não podemos ser negligentes com o anúncio dessa mensagem. E nós só vamos fazer isso se nós entendermos quem nós somos. E que nós precisamos ser humildes para reconhecer que, se não fosse por Cristo, nós estaríamos perdidos. Nós precisamos ser humildes para reconhecer que, mesmo tendo sido alcançados pela mensagem do Evangelho e conhecendo agora a palavra de Deus revelada a nós e registrada nas Escrituras, muitas vezes, ainda assim, nós afrontamos a santidade de Deus. Muitas vezes, ainda assim, nós cometemos pecados de forma consciente e muitas vezes nós planejamos o nosso pecado. Porque muitas vezes nós pensamos mais na nossa própria vontade do que em fazermos a vontade daquele que nos chamou para servi-lo. E Tiago nos alerta em relação a essas questões. Afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos. O que nós devemos fazer? De acordo com o que nós lemos, de acordo com aquilo que Tiago nos traz, é entender que a nossa tristeza por causa do nosso pecado, ela deve ser evidente para nós. A nossa tristeza pela nossa desobediência à lei de Deus, ela deve ser consciente. Bem-aventurados são aqueles que choram. Choram por causa do pecado, porque reconhecem que são pecadores. Porque reconhecem que, mesmo tendo sido alcançados pelo Evangelho de Jesus, ainda assim são dispostos a afrontar a santidade de Deus, sabendo que Deus é santo. Eu me lembro de perguntar na classe dos adolescentes se nós que conhecemos a palavra de Deus temos a responsabilidade de darmos glórias a Deus em tudo aquilo que fazemos. Aqueles que não conhecem também têm que dar glórias a Deus em tudo aquilo que fazem? Tem. Tem, porque eles também foram criados para a glória de Deus. Mas eles não sabem disso, porque não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, muitas vezes deixamos de dar glórias ao nome de Deus. Deixamos de, com a nossa vida, com o nosso testemunho, glorificarmos a Deus. Deixamos de fazer isso. Porque muitas vezes nós procuramos viver de acordo com o nosso próprio ego e nos esquecemos de que nós não somos propriedades nossas, mas que nós somos comprados por um preço muito alto. E nós cantamos isso em tantas canções. Eu sei que foi pago um alto preço. Mas às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos disso. O salmista afirma que, diante do pecado não confessado, a sua angústia era tão grande
que os seus ossos doíam e ele gemia. Nós vemos Davi dizendo isso, que enquanto ele guardou o seu pecado, enquanto ele guardou aquilo no seu coração, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele disse: os meus ossos doíam e os meus gemidos eram constantes, porque a mão do Senhor pesava sobre mim. Mas quando ele confessa o seu pecado e ele reconhece a sua condição, dizendo: eu tive disposição de afrontar a santidade de Deus, mas eu estou disposto a confessar esse pecado diante de Deus. Então, quando ele toma essa atitude, o seu vigor é renovado, porque ele recebe o perdão de Deus. Ele colhe as consequências do pecado que ele cometeu. E ele sabe que não há como fugir disso, mas ele sabe que Deus é disposto em perdoar, e Deus o perdoa. Mas sempre, ou nem sempre, nós estamos atentos aos padrões que Deus estabeleceu para que o seu povo caminhasse na sua jornada. Ainda que nós tenhamos a plena convicção de que somos povo de Deus, mas nem sempre nós temos disposição para fazer aquilo que Deus requer de nós. E nesse mês em que nós temos comemorado o mês da família, e depois dos dias que nós estivemos no acampamento, meditando sobre esse tema que é tão relevante para a vida da nossa igreja, para a vida da nossa sociedade, é interessante nós olharmos para o que Tiago tem a nos dizer aqui e aplicarmos essas realidades à nossa vida pessoal, mas também ao nosso contexto familiar. Ele diz que nós somos egoístas. Ele diz que nós somos prontos em afrontarmos a santidade de Deus. Que por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa cobiça, o único fruto que nós colhemos são guerras, contendas. Mas ele diz que há uma solução para isso, e essa solução está no final do texto, quando ele diz no verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. O problema do povo de Deus, desde que Deus constituiu esse povo, é o problema de olhar para si mesmos e afastarem os seus olhos da vontade de Deus. Todas as vezes que nós olhamos os profetas exortando o povo de Deus, a exortação do profeta, geralmente, ela tinha o mesmo padrão. O povo de Deus tinha se afastado da lei de Deus e começou a andar de acordo com as suas próprias vontades. E Deus, então, traz o profeta para dizer: esse povo está distante de mim, está distante da minha lei, está distante da minha palavra. E Deus, então, promete juízo para o povo, e Deus executa o juízo que prometeu, e aquele povo é subjugado por povos ímpios. E então aquele povo se arrepende, volta de novo seus olhos para Deus, e começa a caminhar novamente de acordo com aquilo que Deus havia prescrito. Mas pouco tempo depois, eles se desviam novamente da lei de Deus e da sua palavra e começam a agir segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias cobiças. E nós, como povo de Deus, nos dias de hoje, como aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, muitas vezes nós nos afastamos da lei de Deus e da sua palavra, agindo de acordo com as nossas próprias cobiças e com as nossas próprias paixões. E talvez quando nós olhamos para o nosso contexto familiar, nós podemos perguntar a pergunta que Tiago faz aqui: de onde procedem as guerras e as contendas que há dentro da nossa casa? É porque talvez nós sejamos dentro de casa egoístas. É porque talvez nós sejamos dentro de casa aquele que tem que ver a sua vontade satisfeita, aquele que tem que ver os seus interesses prevalecendo em relação aos interesses dos demais. Nós sabemos que a família é um plano de Deus, por meio da qual o povo de Deus é constituído e o nome de Deus é glorificado. Mas sabemos também que essa estrutura que foi planejada por Deus, que não é obra do acaso, também foi afetada pelo pecado. E nós vemos isso logo lá na primeira família, que por causa do pecado viveu situações difíceis,
um irmão matando o outro por causa de inveja, por causa de egoísmo. E no contexto em que nós temos vivido nos nossos dias, que é permeado por tanta individualidade, por tanto personalismo, por filosofias tão mundanas, contrárias à palavra de Deus e contrárias ao ensino que Deus nos deixa através da sua palavra, essa estrutura tem sido cada vez mais abandonada. E quando nós olhamos para o que as pessoas pensam a respeito de família nos nossos dias, nós vemos que, de fato, a estrutura que Deus planejou e pensou, ela está totalmente distorcida. Não se preserva mais o padrão que Deus estabeleceu. Não se observa mais o padrão que Deus estabeleceu. E por causa da nossa individualidade, nós vemos que cada um de nós pensa as nossas famílias, os nossos relacionamentos, segundo aquilo que nós mesmos entendemos. Para encerrar, meus irmãos, eu queria citar um texto ou um escrito de João Calvino, falando sobre a nossa necessidade de voltarmos os olhos para as Escrituras, e ele diz o seguinte: voltemos os olhos para as Escrituras, para a perfeita lei de Deus, pois na lei de Deus nos é apresentado um padrão perfeito de toda a justiça, que pode, com razão, ser chamada de vontade eterna de Deus. É aqui que nós conhecemos a vontade de Deus. É nas Escrituras que nós conhecemos qual é o plano de Deus para nós. É nas Escrituras que nós entendemos qual é a vontade de Deus para o seu povo. E à medida que nós nos afastamos da lei de Deus e da sua palavra, nós certamente haveremos de viver situações extremamente difíceis. E por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa vontade, da nossa disposição em cometermos pecados contra a vontade, contra a lei de Deus, muitas dessas situações nós haveremos de arcar com as consequências delas. É por isso que nós não podemos perder de vista a orientação que nós temos para a vida, para uma vida tranquila, uma vida segura, uma vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para aqueles aos quais Ele chamou para servi-lo. Haveremos de viver dificuldades, sim. Haveremos de encontrar situações extremamente dolorosas na nossa caminhada. Isso não há dúvida. Mas nós precisamos saber em quem nós cremos. E nós precisamos ter a certeza de que esse Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, é um Deus que zela pelos seus filhos, por aqueles a quem Ele comprou através de Cristo. E Ele é rico em perdoar. Por mais que nós tenhamos ofendido a santidade de Deus com o nosso egoísmo, nós temos a certeza de que quando nós nos colocamos na presença dEle de forma sincera, reconhecendo o que fizemos e quem nós somos, Ele há de nos perdoar, para que, diante dessa realidade, nós possamos mudar o rumo da nossa caminhada e agirmos sempre de acordo com aquilo que a vontade de Deus requer de nós, para a honra e glória do nome dEle. Que Ele mesmo nos abençoe.